Bem-vindo ao Prof. Minuto Concurseira. Hoje nós vamos dar continuidade à correção da prova da Caixa Econômica Federal, cargo de engenheiro do trabalho, claro, com foco no CNU, no seu cargo de auditor fiscal do trabalho. Lembrando que a gente já corrigiu algumas questões dessa prova e você pode encontrar aqui no meu canal a parte 1 e a parte 2. Lá você vai encontrar dicas de como chutar, por exemplo, em questões que você não sabe nada, que você caiu de paraquedas ali naquela questão, e também outras dicas de como memorizar, além de uma observação geral do que foi a prova da Caixa Econômica Federal. Hoje nós vamos tratar de um assunto indispensável para você que quer alcançar uma das 900 vagas de auditor fiscal do trabalho. Vamos falar da NR15, insalubridade e os seus anexos. Só 14, tá? E caiu muitas questões, muitos anexos. A Sesgran-Rio cobrou, claro, cobrou a literalidade, e a gente vai continuar aqui analisando, resolvendo, dando dicas e, claro, xingando a Sesgran-Rio pelas presepadas que ela costuma fazer, tá certo? Espero que no CNU ela não faça tanto quanto fez agora na Caixa Econômica Federal. Roda a vinheta e vamos começar ou continuar a nossa correção da Caixa Econômica Federal. Mais uma parte, então, da nossa correção. Vamos falar da NR15. A questão cobrada foi a 42 na sua prova. Então, se você já corrigiu, se você está aí com a prova para correção, vamos atrás da questão 42, tá certo? E vamos começar pela questão polêmica da Sesgran-Rio. Já vou avisando que ela poderia ter sido anulada, mas não foi. Sesgran-Rio bateu o martelo, disse que o gabarito era aquilo e não existia erro nem equívoco dentro da assertiva, ok? O que você faz? Nesses casos que não cabe mais recurso, não tem como pedir nem para o STF anular, enfim, senta e chora. É o que pode ser feito. Realmente, em alguns momentos, em algumas questões, você vai saber mais do que a banca. E a banca não está nem aí para você. Principalmente em provas que exigiram tanta decoreba. Então, a primeira dica, presta atenção. Você já chegou na questão número 42 da prova. Ou seja, você já resolveu 12 questões sobre segurança e saúde do trabalho e todas elas cobraram a literalidade da legislação, da INR, seja qual for. Cobrou a transcrição do ordenamento jurídico. Em questões assim, aí a banca tenta inovar, tenta incrementar, tenta tornar mais difícil a questão, e aí ela coloca um enunciado um pouco mais longo, traz alguma coisa mais prática. Você acha que fugiu daquele contexto de literalidade. Mas não. Então, essa questão prova como a Sesgran-Rio tem um padrão de prova. Se você começou a prova resolvendo literalidade, você vai até o final respondendo a literalidade. E eu vou te provar com essa questão que era simples. Bastava você aplicar a decoreba, tá bom? Então, vamos ler a questão e aí a gente vai para a explicação e no finalzinho eu explico por que a questão deveria ter sido anulada. Explico rapidamente, porque a ideia aqui é fazer você chegar ao gabarito da questão, tá bom? É entendendo a banca, eu já tenho mais de 16 mil questões comentadas, entendo de banca e o estilo, e às vezes a banca vai bater o pé e vai dizer que ela está correta, mesmo estando errada. Vamos lá? A NR15 estabelece os critérios para caracterizar a insalubridade, sendo o anexo 1 dedicado ao ruído contínuo. Muito cuidado com isso aqui, pessoal. Não confunda o ruído contínuo ou intermitente com o ruído por impacto. E a banca pode trazer isso de vocês, tá? Existe lá na NR essas duas diferenciações, inclusive peculiaridades que os diferenciam. Então, muito cuidado. Então, nessa questão, ela está pedindo o ruído contínuo. Agente de tipificação para avaliação quantitativa, de forma ideal, por meio de dosímetro e determinação da dose. Em não havendo esse equipamento, ou seja, o dosímetro,
A norma estabelece critérios para medição por decibelímetro, decibéis, usando-se tempos de exposição variados. Um trabalho cuja exposição ao ruído tenha sido realizada por 3 horas, a nível de pressão sonora de 92 decibéis, depois 4 horas ao nível de 90 decibéis, será considerado insalubre se as restantes 2 horas da jornada diária tiverem resultados de avaliação superiores a quantos decibéis? Pessoal, aqui a regra dos 5 decibéis era suficiente para você responder essa questão, tá? Porque ela cobrou um raciocínio lógico matemático. Vamos ver? Aqui, eu tenho 3 horas, foi o que ela estipulou, 3 horas, trabalhei 3 horas, a uma pressão sonora de 92 decibéis. Depois eu trabalhei 4 horas a uma pressão sonora de 90 decibéis. Aí ela pergunta ao final, restante de 2 horas de jornada, quantos decibéis eu devo, estar exposta para que seja considerada insalubre? Veja, se nós tirássemos essa palavrinha aqui, restante, restantes, nós teríamos exatamente esse raciocínio. Um funcionário trabalhou 3 horas a um nível sonoro de 92, depois 4 horas de 90 decibéis, outro, E por fim, 2 horas X decibéis. A pergunta da banca é, trabalhando 2 horas, qual o nível de pressão sonora estará caracterizada a insalubridade? Foi só isso que a banca perguntou para você. Ela não pediu para você combinar os decibéis, os níveis, nem calcular esse nível para descobrir se existe ou não insalubridade. Ela está te perguntando se eu trabalho 2 horas e um nível de pressão sonora, qual é esse nível em que estará caracterizada a insalubridade? Lembre, insalubridade é limite de tolerância. O anexo 1 vai trazer uma tabela, eu vou até trazer para vocês aqui, vou até colocar aqui para vocês. Essa tabelinha lá do nosso resumo esquematizado. Essa tabela está lá no anexo, é o anexo 1, que fala, que traz o ruído contínuo, e ela vai trazer o nível de ruído de um lado e o tempo de exposição do outro. Prof, você falou da regra dos 5 decibéis. Que regra é essa? Eu não sei. A regra dos 5 decibéis é assim. Eu tenho uma determinada jornada estipulada ali naquele quadro. Você vai olhar ali, nós temos 85 decibéis para uma jornada de 8 horas. Só fazer um parênteses aqui. A banca desconsiderou essa jornada de 8 horas, porque se você somar aquela jornada prevista ali na questão, nós temos uma jornada de 9 horas, tá? Primeiro erro da banca. Mas ela perguntou isso? Ela, não. Tem alguma assertiva que recomende sobre isso? Não. Então, volta para a questão. Então, nós temos ali uma jornada de 85 decibéis para 8 horas. A regra dos 5 decibéis é assim, se eu diminuir essa jornada de 8 horas para 4 horas, eu vou aumentar 5 decibéis. Ou seja, se uma jornada de 8 horas eu tenho 85, uma jornada de 4 horas, que é a metade, eu vou ter 90 decibéis. E a própria banca te ajudou com isso, porque ela trouxe 3 horas, 92 decibéis. 4 horas eu vou ter 90 decibéis. E a metade de 4 horas. Quantos decibéis é o limite de tolerância? Era isso que a banca estava perguntando para você. E aí, você vai usar a regra dos 5 decibéis. Ou seja, se 4 horas são 90, a metade, que é 2 horas, eu vou ter um aumento de 5 decibéis. Então, eu vou ter a minha resposta, única resposta dentro das assertivas, a letra D, 95 decibéis. Se trabalhar 2 horas acima de 95 decibéis, vai estar caracterizado a insalubridade. Ok? Entenderam
a regra dos 5 decibéis. Prof, não entendi a regra dos 5 decibéis. Pode explicar de novo? Posso. Vou explicar aqui com a nossa tabelinha. Vamos lá. Vejam aqui que pela tabela nós temos uma jornada de 8 horas e de 85 decibéis, tá? Bom, metade de 8 é 4 horas. Então, a metade do tempo de exposição, eu vou aumentar 5 decibéis. Então, aqui mais 5 decibéis. Ou seja, se uma jornada de 8 horas é 85, a metade dela de 4 horas vai ser 90 decibéis. Prof, metade de 4 horas é o quê? São 2 horas. E se são 2 horas, eu vou aumentar 5 decibéis. 95 decibéis. Vejam, metade de 4, eu aumento 5 decibéis. E assim sucessivamente. Metade de 2 horas, 1 hora, eu vou ter 100 decibéis. Metade de 1 hora, 30 minutos, 105 decibéis. Metade de 30 minutos é o quê? 15 minutos, eu vou ter 110 decibéis. E metade de 15 minutos, aqui para o anexo, é de 7 minutos. Então, eu vou ter aí 115 decibéis, mas a regra é a mesma, tá? 5 decibéis. Percebam que para resolver a questão, bastava eu conhecer a regra dos 5 decibéis. Mais nada. Percebam que dentro dessa questão não tinha como eu fazer a avaliação aqui de combinação, que existe sim lá na NR15, quando se tem níveis diferentes, exposição em tempos diferentes, você precisa fazer um cálculo, precisa fazer essa combinação. E essa combinação vai determinar se existe ou não insalubridade. Mas não foi isso que a banca te perguntou aqui. O que a banca te perguntou foi se em 2 horas de jornada, qual o valor superior a esses decibéis estaria caracterizado a insalubridade. Então, a gente não vai discutir aqui, não vai brigar com a banca, porque dentro das assertivas não existe resposta se você for fazer a combinação, porque não existe a pergunta. Nossa primeira dica, então, aqui é você ter esse feeling para definir que tipo de prova você está resolvendo. Você está resolvendo uma prova de literalidade, de transcrição de legislação? Então, você vai fazer ela toda assim. E você vai ter esse raciocínio dentro da questão. Aqui só cabia essa resposta. E é por isso que a banca não vai alterar o gabarito e nem vai anular, porque não existia outra resposta dentro das assertivas dadas para essa questão. Tá certo? Então, é uma questão de interpretação. Está mal redigido? Está, e vai acontecer. A Sesgran-Rio é especialista em trazer enunciados assim, confusos. Veja a prova que você está resolvendo. Se você já resolveu 30 questões sobre literalidade, é isso que você vai buscar dentro das questões, a literalidade. E aqui só cobrou o anexo. E ela ainda te ajudou. Ela trouxe ali as 3 horas, os 92 decibéis. Ela trouxe ali as 4 horas e pediu a metade. Então, regra dos 5 decibéis. Combinado? Questão polêmica, resolvida, discutida. Lembrando que, no mundo prático, nós teríamos aí sim a anulação dessa questão. Mas, do jeito que ela está ali, não tem como anular. Correto? Próxima. Mais uma da NR15, estabelece critérios para caracterizar a insalubridade. E aí a gente vai tratar do anexo 13, né? Aqui, o anexo 13, dedicado à exposição qualitativa, pessoal. Cuidado aqui, ó. Qualitativa, tá? Isso é questão de prova objetiva, se a banca quiser cobrar, né? Alguns agentes químicos. Com relação a esses agentes químicos e à insalubridade, considere as afirmativas a seguir. Vamos lá. Pessoal, esse é o tipo de questão que, se você não trabalha na área com o anexo 13, com essas substâncias, dificilmente você vai ter convicção de que respondeu a questão correta, tá? Isso se a gente for pensar em conhecimento, em ler a questão e entender o que ela está pedindo. Por quê? Porque é pura decoreba. Você tem que lembrar dos anexos ali do 13, dentro das substâncias, quais têm insalubridade em nível mínimo, máximo e médio. E aí é difícil. Você não memoriza, hoje em dia você não memoriza nem o telefone do seu cônjuge. Quiçá todo aquele anexo
e definir ali quais as atividades não existe. A inteligência artificial está aí para tornar a nossa vida mais fácil e nos tornar, às vezes, menos memorizável, tá? Então, você não consegue, salvo se você trabalha com aquilo todo dia. Mas, para fazer prova, você, às vezes, não precisa memorizar tudo, tá? E aí, eu vou te dar a segunda dica aqui do nosso vídeo, que é: faça premissas. Tenha premissas ao estudar, ao analisar um quadro, uma tabela. Isso a gente faz muito no nosso resumo esquematizado. Embora eu coloque a tabela, porque tem gente que estuda por tabela, tem uma memória fotográfica muito boa, eu gosto de fazer presunções. E dentro dessas presunções eu vou trazer duas aqui que eu retirei lá do nosso resumo esquematizado. Vou trazer duas para você antes da gente ler as assertivas, para você entender que às vezes você não precisa saber tudo para chegar ao gabarito proposto pela banca, tá? Vou trazer para você aqui duas premissas sobre o anexo 13, cobrado aqui pela questão, tá certo? A primeira delas é: não há classificação em grau mínimo para os agentes químicos cromo, fósforo, hidrocarbonetos e outros compostos de carbono. É sempre grau máximo ou mínimo, ou seja, é sempre 20% ou 40%. Essa é a nossa primeira premissa que eu retirei lá do nosso resumo esquematizado. A segunda, prof. Arsênico será máximo, sempre que houver contato direto. Então, você vai memorizar lá, quando você estiver estudando, que preparar, fabricar, extrair, produzir qualquer elemento composto de arsênico, ele vai me dar um grau máximo, ou seja, 40%. Pistola em recintos limitados ou fechados também será sempre grau máximo. Ponto. Essas são as premissas que a gente retira, umas, né? De tantas premissas que a gente consegue retirar estudando o anexo 13 da NR15. Agora, nós vamos para a questão. Deixa eu apagar tudo aqui. Isso, vamos lá. Bom, lembrando aqui, né, o anexo 13, então, nós vamos tratar de agentes químicos. Lembrando que agente químico, ele pode ser aí de 10%, 20% ou 40%. Agentes físicos e biológicos, só 20% ou 40%. Isso também é uma premissa que a gente retira umas tabelinhas lá do nosso resumo esquematizado. Mas vamos lá. A atividade de fabricação de mechas fosforadas, fósforo, para lâmpadas de mineiros, caracteriza uma situação de insalubridade de grau mínimo. O que a gente falou? Que não há classificação em grau mínimo para fósforo, certo? Então, essa questão está errada. Item 2. A atividade de fabricação de porcelana com esmaltes de compostos de chumbo caracteriza uma situação de insalubridade em grau médio. Não sei, professora. As suas premissas não me ajudaram em nada. Então, deixa ela aqui, tá? Se não sabe, não sabe. Vamos deixar ela em stand-by. É assim que você faz prova. Se você não sabe, você busca os erros nas demais e depois pula para a assertiva. Normalmente você consegue achar o resultado. Se não conseguir, aí vai ter que chutar, vai ter que ter outras estratégias, tá certo? Vamos lá. Item 3. A atividade de extração, manipulação de arsênico. Arsênico, composto perigosíssimo. Se eu tenho contato direto, então eu tenho um grau máximo. O que é contato direto? Extração, manipulação e preparação dos seus compostos, além de fabricação e preparação de tintas à base de arsênico,
caracteriza uma situação de insalubridade em grau médio. O que a gente falou? Que o contato direto com o arsênico é grau máximo. Então, não é esse item. Professora, já consigo chegar ao gabarito. Por quê? Vamos ver. Item 2, o item 1 está incorreto, que eu sei. O item 1 e 3 também está correto. O item 3 está incorreto, o item 3 está incorreto. Gabarito, letra B. Item 4. A atividade de cromagem eletrolítica dos metais caracteriza uma situação de insalubridade em grau máximo. Aqui, errado, você teria mesmo que saber que o grau aqui é médio, tá? Não tem como você memorizar tudo, mas com algumas premissas, tente ler sempre, obtendo premissas do que você está observando, ok? Lembrando aqui que o item 1, nós temos o grau aqui é médio, tá? Conforme o aqui, médio. Conforme o anexo 13 da NR15. As atividades que envolvem agentes biológicos podem ser caracterizadas como insalubres por avaliação qualitativa. Cuidado com itens que falem, que mencione qualitativo, quantitativo, porque às vezes, se a banca quiser cobrar conceitos, e acredito que vá fazer isso no CNU, ela pode trocar essa palavrinha e você ler e passar desapercebido, tá? Então, muito cuidado na leitura quando houver essa palavrinha, qualitativa ou quantitativa. Nos moldes da NR15, anexo 14. São consideradas atividades tipificadas para percepção de insalubridade em grau máximo o trabalho ou as operações em contato permanente com. Mais uma questão que a banca cobra decoreba, tá? Prof, como eu faço para decorar essa questão, para memorizar, para acertar? Bom, nesse tipo de questão, a gente consegue observar que você já deve ter feito dezenas ou centenas de questões sobre o anexo 14. E as bancas, elas têm, assim, um fetiche pelo lixo urbano. Não sei porquê, mas tem. E se você já fez centenas ou dezenas de questões, você já fez essa questão em um outro formato, pedindo outros elementos, mas você já acertou essa questão nos seus exercícios. E que bom que a banca continua cobrando dessa maneira, porque facilita. Esse tipo de questão é o tipo de questão que, aprovado auditor fiscal, o trabalho não erra. Então, se você quer ser um auditor fiscal do trabalho, você não pode errar esse tipo de questão, nesse molde. Por quê? Porque o lixo urbano, nós sabemos que está lá no anexo 14 e cai em muitas questões, repetidamente. Então, por isso a importância de resolver questões. Essa questão foi dada, ok? Questão dada. Vou deixar aqui para vocês o nosso quadro dessas atividades, dos anexos previstos aí na NR15, para você dar um print na tela. Vejam que a caracterização da insalubridade, ela pode ser quantitativa, qualitativa, e a gente tira uma premissa dessa tabela. É assim que você tem que estudar estrategicamente, para memorizar. Às vezes você não memoriza tudo, mas você tem 1 ou 3 pontos que você memorizou que vai fazer você chegar no gabarito. Então, nessa tabelinha que tem lá no nosso resumo esquematizado, vocês vão ver que as únicas atividades com um adicional de 10% são as que envolvem agentes químicos, tá? Está lá em vermelho para vocês terem uma noção. As demais, então, são agentes que têm insalubridade média ou máxima. Quem são os demais? Agentes físicos e agentes biológicos. A umidade, cuidado aqui, tá, pessoal? Vou pedir para vocês terem cuidado com a umidade, porque ela é uma condição. Ela não é um agente físico, mas tem banca que cobra como agente físico. E tá tudo bem desde que não tenha outra assertiva que se coaduna com o enunciado. Então, muito cuidado. Trouxe também aqui para vocês a resposta, então a gente já tem a resposta.
que seria o gabarito a letra B, lixo urbano, tá lá no anexo 14, e eu trouxe para vocês aqui o nosso mapa mental, que traz aí os agentes biológicos do anexo 14, o que são grau máximo e o que é grau médio. De todas as assertivas, apenas a B é grau máximo, as demais são todas grau médio, tá? Todas elas são grau médio. Cemitério, estabelecimentos destinados aí aos cuidados de saúde humana, tá certo? Então, temos aí o nosso gabarito letra B. Próxima questão. Deixa eu só fazer uma pequena observação quanto a essa questão. Cuidado ao ler notícias que não servem mais para a sua prova, tá? Recentemente, o TST anulou a decisão do Tribunal Regional do Trabalho que aplicava a súmula 448 do TST quanto lixo urbano em locais de grande circulação. Se você for ler a súmula 448, vai estar estipulado grau máximo para esse tipo de atividade, mas o STF, recentemente, só pouco mais de uma semana, definiu que essa decisão viola o tema 1046 do próprio STF, de que os direitos relativamente indisponíveis podem ser negociados por meio de instrumentos coletivos. Ou seja, nessa decisão havia um instrumento coletivo, um ACT, um CCT, não me recordo, mas existia um instrumento coletivo de que previa para esse espaço público o grau médio de insalubridade. E o empregado ajuizou a ação, o primeiro grau confirmou com base na súmula 448, ou seja, grau máximo, o TRT também confirmou, o TST também confirmou com base na sua própria súmula. No entanto, o STF pediu para que fosse julgado novamente, justamente com base no tema 1046. Tô dizendo isso porque, às vezes, vocês vão lá no meu Instagram e trazem notícias que estão sendo desenvolvidas, mas esquecem que a sua prova já está pronta. Então, essas decisões atualizadas, a atualização da CLT, a atualização da NR 36 agora, não caem na sua prova, ok? Porque a sua prova já está pronta. Então, muito cuidado com essas notícias que vão fazer com que você desaprenda o que você aprendeu para a sua prova específica, tá? Muito cuidado. O tema 1046 pode cair na sua prova, na parte de direito do trabalho, direito coletivo. Então, memorize o artigo 611-A, porque lá no 611-A prevê que o instrumento coletivo pode fazer um enquadramento da insalubridade de acordo com a negociação coletiva. Ou seja, ainda que exista norma definindo que referida atividade tem enquadramento máximo, a negociação coletiva pode definir que ela seja um enquadramento médio ou mínimo, tá? O que não pode alterar é a porcentagem, mas tecnicamente, né, um pequeno raciocínio, a gente já consegue identificar que existe sim uma redução aí do percentual. Porque se a atividade era grau máximo, e aí vem a negociação coletiva e diz que é mínimo, haverá a redução. Ora, recebia 40%, então existe sim essa alteração prejudicial, mas para o STF ela é válida, porque está na lei e é um direito relativamente indisponível. Tá? A gente fala mais sobre isso em um outro vídeo. Só comenta aqui que a gente conversa mais sobre os temas do STF e a jurisprudência trabalhista. Vamos voltar para nossas questões? Questão 49. Existem diversos instrumentos de medição de segurança do trabalho. Qual o principal instrumento de medição do ruído para avaliar
para avaliar níveis de pressão sonora em ambientes industriais. Prof, não faço ideia. Bom, o tacômetro eu sei que você tem uma noção, né? Pelo menos o tacômetro você não vai assinalar, tá? O tacômetro, não, pelo amor de Deus. Por que não, professora? Se eu quiser assinalar. Bom, aí o risco é todo seu, né? Mas o tacômetro nós temos até súmula referente a ele, trata lá da jornada de trabalho, principalmente dos motoristas profissionais, e ele vai avaliar aí a velocidade. Vamos para uma aula de física, né? Distância versus velocidade. Não sei nem se é assim, mas normalmente servem para a jornada de trabalho, né? Para fazer o cálculo aí. Sonômetro. Será que o sonômetro ele mede o ruído ou mede o sono? Não sei, professora. Mas dava para arriscar, né? Sonora, sonômetro, dava para arriscar aqui, ok? E realmente é o nosso gabarito, tá? Isso não tem como, ou você sabe, ou você não sabe, ou chuta, enfim. Esse nome aqui esquisito, esse coisinha aqui de nome esquisito, esfigmomanômetro, ele nada mais é, e aí se você tem mais de 40 anos, provavelmente já deve ter utilizado, ele faz a verificação da pressão sanguínea. Vulgo medir a pressão. Pressão caiu, então a gente pega esse bichinho aqui, né? Pressão arterial, tá? Então não é. Analisador de espectro. Espectro são frequências, amplitudes, tá? Também não é o nosso gabarito. E esse osciloscópio mede sinais elétricos. Sinais elétricos, tá? É aquela coisinha assim, ó. Tum, tum, tum. Que tem quando você faz exame cardiovascular. Então, aquelas ondinhas ali, tá? É mais ou menos isso. Vejam que são questões que, tecnicamente, para quem trabalha na área, e eu acredito que não seja uma questão que vai estar no seu CNU, mas se estiver, você já sabe aí a definição. Próxima questão. O câncer ocupacional pode ser decorrente de exposição a agentes químicos. Entre esses agentes químicos, aquele que é o principal causador desse tipo de câncer é câncer ocupacional, ou seja, decorrente do trabalho. Bom, nem vou dizer que essa questão é outra questão dada. Nós temos o anexo 13A que fala da nossa resposta, que é o benzeno. E assim, pessoal, tem anexo específico sobre ele que fala. Você, quando abastece o carro, se você perceber lá na bomba de gasolina, os perigos do benzeno e a possibilidade, a probabilidade de causar câncer, né? Existe o alerta nessas bombas de gasolina que é uma substância cancerígena, ok? Então foi uma questão dada. Dada. Eu já falei, se você está apto para ser auditor fiscal do trabalho, você não erra essa questão. Pode cair questão assim, professora? Não, CNU pode. Pode cair sim. Outra questão que pode estar na sua prova, talvez com um formato diferente, é essa questão. E eu acho que tem probabilidade de ela vir na sua prova, mas pedindo algo diferente. Então ela pode vir nesse mesmo molde, trazendo essa mesma estrutura, mas com um gabarito alterado, tá? Eu vou mudar uma palavrinha ali e já vou alterar todo o gabarito. Vamos para essa questão. Os estudos sobre os fatores que influenciam a percepção auditiva demonstram que a resposta do ouvido humano varia conforme a frequência do som. Portanto, a sensação de ouvir ao som de 3.000 Hz difere daquela ao ouvir o mesmo som a 500 Hz. Com base nesses estudos, foram desenvolvidas curvas de decibéis compensados ou ponderados em diferentes frequências para simular a resposta auditiva.
Vejam que a banca começa a trazer enunciados mais extensos para questões lá no final da prova. Essa questão é número 70 e ela é bem extensa. E assim, você só precisava da última parte aí do enunciado para responder a questão. A banca vai te cansar também com enunciados mais extensos ou com assertivas mais extensas. Muito cuidado, esteja preparado, descansado, ok? No dia anterior, 8 horas da noite, parem tudo, vão descansar, porque vai ser um dia longo, um dia de provas e você precisa estar descansado. Segundo a NR15, atividades e operações insalubres, os níveis de ruído contínuo ou intermitente, cuidado com isso, eu já avisei para vocês lá no início do nosso vídeo. Ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos próximo ao ouvido humano, em decibéis, com instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito D. E aí, pessoal? É uma questão dada também. Por quê? Você, apto auditor fiscal do trabalho, já resolveu essa questão dezenas de vezes nos seus exercícios, ok? O que pode fazer com que você erre, e aí, sem problemas nenhum, não vá se crucificar por causa disso, mas é você se emocionar na hora de resolver a questão. Vocês vão perceber, dentro do que você estudou, dentro do que está na NR, que existe uma compensação, um circuito de compensação em A e em C. E que também existe uma resposta lenta, slow, ou uma resposta rápida, fast. Essas duas assertivas aqui você pode considerar válida. Mas o gabarito está no enunciado, tá? O gabarito está no enunciado. Quando eu circulei isso aqui para vocês, ó, não foi de propósito. Ruído contínuo e ou intermitente. O ruído contínuo intermitente, ele vai me levar a esse gabarito aqui. A letra A. O circuito de compensação A e circuito de resposta lenta slow. Professor, eu não sei o que é compensação em A. Não precisa saber para a prova do CNU. Neste momento, você não precisa saber. Trouxe aqui para vocês um dos nossos resumos esquematizados que traz esses alertas. O ruído contínuo intermitente, você vai memorizar essas palavrinhas aqui, ó. Medidos em decibéis, instrumento de nível de pressão sonora operando em circuito de compensação A, em resposta lenta, slow, e leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador. É isso que você vai memorizar. Agora, como eu disse para vocês no início do vídeo, se eu mudasse isso aqui, ó, se eu trocar isso aqui, ó, ruído contínuo ou intermitente por ruído de impacto, eu altero o gabarito. Eu vou para a letra C, que é a compensação em C e o circuito de resposta é rápida, é fast. E aí, por isso que eu disse para vocês que a questão pode vir nessa mesma estrutura, mas cobrar o ruído de impacto, tá? E aí o gabarito seria a letra C. Gravem isso, coloquem aí num post-it essas duas diferenciações, esses alertas que eu tenho feito para vocês. Isso vai ajudar demais na hora da prova. Agora, se você quiser já essas estruturas prontas, aí você acessa aqui o link embaixo do nosso resumo esquematizado, que tem tudo lá para você de forma já mastigadinha. E me siga nas redes sociais, @prof.minutoconcurseira. Nós temos aí diariamente postados informações, dicas, mnemônicos, enfim, todo tipo de informação para o CNU, vídeos explicativos, inclusive para sua discursiva. E 2 semanas antes da prova, a gente vai fazer uma revisão gratuita, totalmente pelo Stories, revisando ponto a ponto do edital, com os pontos mais importantes, tá certo? Então, segue lá, @prof.minutoconcurseira. Vamos para a nossa próxima questão. Então, gabarito letra A, tá? Cuidado aqui. Não é a letra C. A letra C seria se fosse ruído de impacto. Vamos falar mais uma vez do benzeno? Vejam que as questões já vão ficando mais longas, né? Mais extensas os enunciados.
O benzeno é uma substância química importante na indústria petroquímica. É usado principalmente na produção de outras substâncias químicas. No entanto, é importante notar que o uso direto do benzeno está diminuindo devido às preocupações com a saúde e com o meio ambiente. E muitas empresas estão buscando substitutos mais seguros, sempre que possível. De acordo com a NR15, que dispõe sobre atividades e operações insalubres, do anexo 13A, as empresas que produzem, transportam, armazenam, utilizam ou manipulam benzeno e suas misturas líquidas contendo 1% ou mais volume devem cadastrar seu estabelecimento na ou no. E aí, gente? Dá vontade de colocar a Anvisa, né? Porque falou em saúde, falou em meio ambiente, né? Ou uma vigilância sanitária especializada, ou a Secretaria de Vigilância de Saúde, ou mesmo a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, né? Mas, se você leu o anexo 13A, você só vai conseguir responder uma, que é o Departamento de Segurança e Saúde do Trabalhador. Uma leitura apenas ao anexo 13A, você já consegue identificar o gabarito. Quem vai errar? Quem não leu. Tá certo? Trouxe aqui para vocês o nosso pedaço do nosso mapa mental sobre o benzeno e aqui está, né? Cadastramento no Departamento de Segurança e Saúde do Trabalhador. Tá? Então tem todas as definições aqui aplicáveis a todas as empresas e outras informações sobre o anexo 13A da NR15. Ok? Finalizamos aqui o nosso vídeo, espero que você tenha gostado. Falamos sobre a NR15, dicas sobre como você responder, estratégias de memorização desses anexos da NR15, espero que tenha ajudado. Se você quiser mais informações, já falei, me siga nas redes sociais, continue assistindo, comente aqui se você tem uma prova específica que você queira que a gente comente, ok? Que a gente traz mais informações, estilos de bancas e muito mais informações sobre concursos públicos. A próxima parte da nossa correção nós vamos falar da NR9, NR7, vamos falar também aí dos riscos e perigos. A NR1 é a nossa próxima aula. Nós vamos tratar sobre essa NR1 que é tão importante e que a banca cobrou em peso na Caixa Econômica Federal, tá certo? E acredito que no CNU ela vai cobrar também. A NR1 foi atualizada recentemente e ela é base para as demais NRs. Então, importantíssimo você fazer a leitura e a memorização dessa NR, tá? Próximo vídeo, a gente volta a corrigir a prova da Caixa Econômica Federal, cargo de engenheiro do trabalho, trazendo essas NRs, tá certo? Até mais e muito obrigada por chegar até aqui. Caso você tenha interesse no nosso resumo esquematizado, ainda dá tempo, ok? São 40 resumos, então a gente tem 40 dias. Se você ler um por dia, você consegue revisar todo o seu edital, todos os tópicos relacionados ao eixo 4, eixo 5 e direitos humanos para sua prova discursiva. Lembrando que no nosso resumo esquematizado você vai encontrar todos esses mapas mentais, mais de 200 mapas mentais. Temos 3 discursivas com espelho, além de legislação selecionada e NRs destacadas. Se você quiser um cupom de desconto, mande um direct lá no Instagram ou me mande um e-mail, prof.minutoconcurseiro@gmail.com, que a gente encaminha aí o seu cupom de desconto, tá bom? Bons estudos e te vejo no próximo vídeo.